Estamos de volta com o segundo bloco de O Produtor Quer Saber, que hoje recebe o Alexander Dornelles, falando a respeito do curso de liderança empreendedora no agronegócio. Alexander, então no primeiro bloco você estava dando alguns conceitos de liderança. Isso. E agora o que o líder precisa, quais são essas características que ele precisa ter para se enquadrar, para ser considerado um líder de fato? Isso, a gente buscando na literatura e observando na prática, nós chegamos a um grupo de competências relacionadas à liderança e um grupo de competências relacionadas ao empreendedorismo. Em relação à liderança, por exemplo, além da questão do propósito que a gente já abordou, valores. Valores são muito importantes, né? O momento que o país está vivendo demonstra que a falta de valores compromete, às vezes, o resultado que você está obtendo, né? Então, se eu tenho como valores honestidade, integridade, trabalho em equipe, são valores que permeiam a sua liderança e que faz com que mais pessoas que compartilham desses valores estejam com você buscando aquele resultado comum, né? Por exemplo, a comunicação. Quando a gente fala em comunicação, poucas pessoas sabem que somente 7% do processo de comunicação está relacionado às palavras. E que, portanto, 93% do processo de comunicação está relacionado ao tom de voz e a sua fisiologia, que seria a sua linguagem corporal. E, portanto, isso é um ponto muito importante de ser desenvolvido, porque os líderes que trabalham em equipes pequenas, médias ou grandes, dependendo do tipo de projeto e do tipo de agronegócio envolvido, ele precisa ter uma capacidade de comunicação muito efetiva para que toda a equipe entenda os comandos e saiba qual o caminho seguir. Além disso, por exemplo, a capacidade de comunicação nos leva a uma persuasão, que, sob o ponto de vista positivo, a persuasão ela é necessária, porque muitas vezes você precisa agregar mais pessoas ao teu grupo, né, dentro de bons valores, de bons propósitos, mas que você precisa ter pessoas alinhadas com aquele mesmo objetivo. Portanto, rede de contatos, um networking, como se utiliza dentro do inglês, a rede de contatos também é fundamental, porque muitas vezes uma boa rede de contatos te permite viabilizar projetos que sem uma boa rede de contato você dificilmente conseguiria, ou conseguiria numa velocidade muito menor. E a iniciativa. Então a iniciativa, a vontade de fazer, de começar, de inovar, de empreender, de começar alguma coisa nova, ela é muito importante, porque no país que nós vivemos nós precisamos sempre inovar, sermos criativos e aproveitar oportunidades que muitas vezes outras pessoas não veem e que essa pessoa, esse líder, essa pessoa que tem um propósito a realizar, está buscando em função dessa motivação interna, como a gente já falou anteriormente. Então essa iniciativa deve ser acompanhada, como a gente costuma brincar no dia a dia, de acabativa também, porque só ter iniciativa sem efetivamente elaborar uma estratégia para implementar é o que a gente brinca da iniciativa sem acabativa. Então nós precisamos conciliar essas duas coisas. E aproveitando essas oportunidades e tendo confiança, né? Esse líder, sabendo do seu propósito, ele tem que ter autoconfiança para tocar aquele propósito, aquele projeto alinhado àquela missão, aquele objetivo que ele tem dentro do agronegócio. E interessante que essa confiança ela tem que ser importante o suficiente e bem consolidada para que você tenha independência, porque em determinados momentos, todos nós já passamos por isso, temos algumas ideias inovadoras, arrojadas, projetos, e às vezes dentro do seu próprio ambiente familiar, do seu negócio, da sua propriedade rural, há pessoas ali que, sem querer ou sem perceber, te desmotivam. E, portanto, se você não tem a convicção, a iniciativa da oportunidade que está te aparecendo e busca informações sobre isso, você deixa de aproveitar algumas oportunidades por não ter a independência de saber que, eventualmente, algumas pessoas podem te influenciar negativamente em relação a determinados projetos. Então, por isso precisamos ter comprometimento e persistência, para que sigamos e nenhum projeto e nenhum resultado vem rapidamente, né? Então precisamos ter iniciativa, aproveitando essas oportunidades e comprometimento para tocar esse projeto do começo ao fim, gerando os resultados para você, para a sua equipe, para o seu agronegócio, para a sua região e para o país. Então esses são os pontos principais, André, se a gente pudesse resumir e agrupar em função de tudo que a gente estudou e que a gente verificou e que a gente aplica nos nossos cursos relacionados à liderança. Agora, na sequência, muitas vezes não é muito fácil fazer essa divisão, mas dentro do que a gente pôde estudar e preparar, a gente percebeu que há outras competências mais relacionadas ao que a gente chama do empreendedorismo, do empreendedor rural. Por exemplo,
uma questão fundamental de um empreendedor passa pela capacidade de, a partir daquela iniciativa, da oportunidade identificada, elaborar um projeto, elaborar um plano com os passos do que eu tenho que executar. Com a minha equipe, né, dentro da minha propriedade rural, dentro da minha propriedade, às vezes, familiar, eu trabalhando com meus familiares, eu elaborar um plano do passo a passo das atividades que eu preciso desenvolver. E, na sequência, elaborei esse plano descrito, preciso passar para a fase seguinte, que é o quê? Quando a gente fala em administração, em gestão, passa por 4 elementos. O primeiro, planejar. O segundo, executar. O terceiro, controlar, que seria avaliar se o que eu estou planejando está sendo executado a contento. E, por fim, melhorar essa atividade. Então, isso parece muitas vezes, André, quando a gente conversa sobre o tema, uma coisa simples, e ela realmente é simples de entender. Porém, o diferencial, muitas vezes, do empreendedor que consegue executar e levar um projeto a cabo, está relacionado à sua capacidade de aplicar isso. Esse planejamento, essa execução, esse acompanhamento, né? E a capacidade de ir melhorando isso continuamente. Isso é uma característica essencial de um empreendedor. Além disso, nós temos, dentro desse processo, que definir objetivos bem claros e com metas, né? E metas, como a gente costuma dizer, exemplificando, para facilitar o entendimento e a absorção do que significa meta, se a gente pegasse cada uma das 5 letras da palavra meta, a gente tem, a meta tem que ter uma característica com a letra M, que é mensurável. Letra E, específica. Então eu tenho que especificar e detalhar exatamente qual é a minha meta. T, temporal. Então eu tenho que ter um tempo definido para atingir essa meta. A, tem que ser alcançável. Então eu não posso botar uma meta que seja muito difícil de eu conseguir alcançar. Tem que ser uma meta que eu saiba que com o trabalho, com esforço, eu consigo alcançar. Até para não se frustrar também, né? Com certeza. E, por fim, o S, metas, que é significado. Aí a gente volta para o começo da nossa conversa, quando a gente fala de propósito. Então, ninguém faz um trabalho sem pensar no resultado, sem pensar no propósito e na motivação. Então, quando a gente fala de meta, a meta tem que ter essas características, né? Além disso, para atingir essa meta, elaborar esse plano e essa execução, eu preciso de informações. E, na prática, essa busca de informações, eu tenho que ser proativo de buscá-las. Eu tenho que ir atrás de sites, de informações, de fontes que me deem a capacidade de eu planejar algo que seja realizável na prática. E, além disso, como todas as pessoas fazem, o líder empreendedor tem que entender que ele corre riscos e que ele vai correr riscos. Todos nós corremos riscos todos os dias. E quanto maior é o resultado que eu espero no meu projeto, no meu empreendimento, no meu agronegócio, maior é o risco que eu vou correr. E o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer esse risco para adotar medidas em termos de plano e de execução que minimizem esses riscos, né? Se a gente falar, por exemplo, de produção agrícola algumas décadas atrás, né, antes da gente ter tantos sistemas de irrigação, seria impossível em determinadas regiões do país, né? Por quê? Porque era um risco a questão da água para o processo produtivo da agropecuária. Então se buscou alternativas, né, tecnológicas que buscassem oferecer dentro da propriedade rural, numa região que tradicionalmente não tem tanta oferta de água, a água necessária, fazendo dessa forma o quê? Você minimizando aquele risco que seria para aquela produção dentro daquela região. Bom, você já falou para a gente aqui as características principais, né, do empreendedor rural. O que você sugere então, Alexander, para o produtor rural para que ele melhore os seus resultados na lavoura, já que ele é um empreendedor também, para que ele seja de fato um empreendedor? Com certeza. Então, a primeira coisa, como a gente já vinha comentando, agora trazendo de uma maneira mais objetiva para o produtor, é identificar se aquilo que ele faz, ele realmente gosta do que faz. Aquele tipo de atividade que ele está desenvolvendo, aquilo está dentro do propósito dele. Então, isso ele tem que alinhar e tem que ter uma motivação grande para todos os dias. De uma maneira geral, os produtores rurais, né, quem trabalha dentro do agronegócio, dada a característica da produção, são pessoas que realmente gostam, foram criados dentro disso e que amam o que faz. Então esse não é um ponto muito importante. O ponto muito importante dentro de tudo isso que a gente está falando é o que a gente chama de educação permanente ou educação continuada. Então o nosso desafio e o desafio das organizações é continuamente se aperfeiçoar, melhorar,
se educando, se capacitando. Porque hoje o nível de informação que o mundo tem é e daqui, pelo que os estudiosos colocam para a gente, num prazo máximo de 2 anos, o volume de informação que o mundo tem hoje vai ser duplicado, vai ser dobrado. Portanto, se você não busca ativamente uma capacitação continuada para que você possa se desenvolver dentro dessas competências de liderança, dentro dessas competências de empreendedorismo e dentro dos conhecimentos vigentes para aquela área, se eu estou falando da produção da pecuária, se eu estou falando da produção agrícola, se eu estou falando da irrigação, eu tenho que buscar hoje, o nosso desafio é buscar informações técnicas na minha área específica do meu negócio e competências de liderança e empreendedorismo. Então esse é o grande desafio para que a gente possa gerar cada vez mais resultados implementando tudo aquilo que a gente aprende nos cursos no dia a dia da produção agropecuária, buscando o autodesenvolvimento. Alexander, só para encerrar, que o nosso tempo está acabando, como é que vai ser então esse terceiro curso de liderança empreendedora no agronegócio que acontece aqui em Brasília essa semana? Esse curso vai acontecer na sede do ICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura no Lago Sul. O curso vai ser sábado e domingo, 25 e 26, de 8 às 19. Nossa proposta metodológica é pouca parte expositiva e muita atividade que você possa desenvolver essas competências com um viés mais prático, de forma que você possa alterar o seu comportamento em relação àquela competência. E durante o final de semana, nós criamos 2 etapas no curso, basicamente. A primeira etapa, onde nós temos o desenvolvimento dessas competências, com a equipe de pessoas especializadas. Para modelar esse curso, por exemplo, André, nós o modelamos com psicólogo, psicopedagogo, agrônomo, veterinário, zootecnista, administrador, muitos deles com formação em coaching, que é uma ferramenta hoje que o mundo disponibiliza para que a gente possa incrementar os resultados pessoais e profissionais. E isso no primeiro dia, no sábado. É desenvolvimento de competências, com viés muito prático de aplicação, para que você possa, na segunda-feira, já estar com isso aflorado e implementando. E no domingo, na parte da manhã, nós criamos um painel que está sendo muito interessante nas outras 2 turmas que nós tivemos o curso do segundo semestre do ano passado, onde a gente tem 3 casos de sucesso dentro do agronegócio. Um deles é o José Guilherme, que é o secretário de Agricultura do Distrito Federal, que é um engenheiro agrônomo de carreira dentro do setor do agronegócio. E outros 2 profissionais, um zootecnista executivo da área de agronegócio. Enfim, 3 pessoas que vão contar a sua trajetória, como elas aplicaram essas competências de liderança e empreendedorismo para gerar os resultados que elas geraram. E na parte da tarde, num trabalho de coaching mais intensivo, no domingo, nós vamos ajudar o participante a sair de lá com um projeto do que ele quer implementar, as competências de liderança e de empreendedorismo que ele aprendeu no curso. E o mais inovador, André, sabe o que é? Que nenhum outro curso no Brasil oferece. Além de não existir curso dessa natureza voltado para o agronegócio, nós temos um diferencial. Oferecemos ainda dentro da estrutura do curso, do investimento que o participante faz, uma sessão de coaching pós-curso para ajudar o participante na implementação, na prática daquele pré-projeto que eles construíram com a gente. Então a gente está muito feliz de oferecer esse curso, Temos procura de pessoas do Rio de Janeiro ao Pará, por exemplo, e pessoalmente, como a gente falou, isso está dentro do meu propósito de vida. Isso é o que eu acredito e tenho de convicção que nós podemos gerar mais e mais dentro do nosso país, e a nossa forma de contribuir é por meio desse curso. Perfeito, Alexander. Vamos deixar então para o produtor interessado, o site vai aparecer agora na tela, educaçãoassertiva.com.br. É esse o site, todas as informações estão lá, né? É isso aí. educaçãoassertiva.com.br, o produtor pode acessar e se tornar um empreendedor. Alexander, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e espero que mais pessoas possam se desenvolver dentro da liderança, dentro do empreendedorismo, conosco no curso desse final de semana ou buscando outras alternativas de desenvolvimento. Na sequência, você que está nos acompanhando, fica com o Jornal do Produtor.